Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Dr. André Locatelli, que vem lá da terra da uva. Oh, que delícia de uva, né? Oh, terra boa para produzir uva. O vinho nem tanto, porque eu não sou enófilo e nem enólogo, né? Mas a uva é uma delícia de Caxias. Coisa boa aquela terra, né? Sendo boa a uva, consequentemente, tem que ser bom o vinho também, né? Você tá bom, André? Tudo bem? É bom começar com a videira, né? Que a videira é a vida em si, né? Claro, Representa a celebração da vida. Celebração, né? Que é uma planta solar, então envolve o sol, envolve vitalidade. E esse ano vai ser o ano do sol. É mesmo? Esotericamente, 20 de março começamos o ano do sol, que é um ano de muitas transformações. Esse é o Deus Sol, né? O tão venerado Deus Sol, né? A origem de tudo, das liturgias, dos rituais. Paganismo, exatamente, está aí, ó. Tá vendo? Depois vieram aí e deturparam tudo, né? E Deus Sol foi. Chega lá, é que nem futebol, foi jogado para escanteio, né? E botaram novos jogadores ali na coisa. Mas mantiveram as datas para vendas e para comércio. Isso, para os interesses, cada um adequando a isso. Mas é isso. Mas como é que você está no geral? Beleza? Beleza, tranquilo. Você é um médico, eu quero saber se você está bem. Sabe que eu sempre sonhei em você eu te entrevistar? É mesmo? Quem sabe? Um dia. Já foi entrevistado várias vezes, né? Já. Mas o Carlson, eu acho. O Jorge já fez uma entrevista. Já fez, nós fizemos no dia do meu aniversário. Um dia vai chegar a minha vez. Nós invertemos o papel. Um dia nós vamos fazer, é uma boa. Realmente, vamos fazer numa próxima oportunidade, a hora que você vier, quem sabe a gente faz isso mesmo. Aí tema livre, como a gente faz aqui, né? Escolhe aí, vamos tocar sem perguntas pré-formuladas. Isso que é bom, Grego, aqui, porque a gente conversa como se tivesse dois amigos conversando. Exatamente, esse negócio praça, de roteirinho na tem... Polis, né? Exato, Polis, né? Na Grécia Antiga aí tá. Então, hoje nós vamos falar sobre aquilo que você está envolvido, não sei quantos anos, né? 3 décadas, ou menos, ou mais, que é a própria medicina, né? Hoje a gente está enfrentando, nesse momento aqui, fala-se muito sobre o novo vírus, coronavírus, e essas coisas que aparecem na nossa vida sempre, né? Algumas fabricadas pela mídia, né? Potencializadas pela mídia por interesses econômicos, ou outros que a gente desconhece, e para amedrontar, para desviar foco de atenção, uma série de coisas assim. E eu quero saber do seguinte de você. Você é um médico homeopata, que optou também por trabalhar no ortomolecular, que, a meu ver, é uma medicina que revolucionou no aspecto de que deu mais campo para coisas que não se mexia antes, acho. Não sei, você vai dissertar isso para mim? Porque esse negócio de pegar um fio de cabelo e analisar através de um fio de cabelo e descobrir uma série de coisas, a medicina, vamos chamar assim, convencional, não se utilizava disso. Acho que não, né? Pode começar por aí já. Sim. Pensando sobre o que a gente ia falar aqui, Grego, eu acho que é importante a gente considerar algumas premissas anteriores aí. Vamos lá. Você está à vontade. Chegar e entrar no tema. Pode entrar onde você quiser. Então, assim, a gente tem que partir de uma premissa mais, digamos assim, eu não vou chamar esotérica, mas mais energética, para a gente poder entender depois a questão do mecanismo, da própria medicina, da tecnologia, de toda essa parafernália que a gente está vivendo agora, nesse momento, né? Afinal, nós estamos vivos por eletricidade, né? Se não tivesse impulso elétrico, o coração não batia, a gente sabe que então... Exatamente. É uma coisa que já está... Exatamente. Então, assim, antes do eletromagnetismo, o que tem? Então eu vou colocar uma premissa que aqui no Vida Inteligente, Mosaicos do Novo Ciclo, que eu gosto, eu sou fã, e sempre existiu, né? Da onde que nós viemos, onde nós estamos e para onde nós vamos. Sim. Então, da onde nós viemos da divindade. A divindade não tem forma, ela é arrúpica, ou seja, não tem forma. Nós estamos numa forma, né? Isso envolve anjos, seres humanos, vegetais, minerais, animais, todos têm forma. E nós voltamos para o ser sem forma, tá? Só que a gente esqueceu de que aquele que não tem forma, que não tem mente, é que movimenta toda a estrutura de todos os seres com forma. Sim. Tá? Então, partindo dessa premissa, inclusive o nosso pensamento, ele é uma maia. Que pensamentos são coisas, dizem, né? Então, antes do pensamento é que existe a verdade. Quando a verdade é dita ou ela é pensada, ela já não é mais verdade. Tá?
E isso transpondo a nível energético, nós temos algo que é uma energia enorme sem forma. Quando ela toma forma, ou de pensamento ou de eletromagnetismo, ela já é sujeita a alterações. Para positivo, para negativo, é por isso que tem o pensamento positivo. Cada pensamento positivo que a gente emana um pensamento negativo. A gente cria os dois. Cria, com certeza. Porque quando a gente cria a luz aqui nessa estratosfera que a gente está vivendo na Terra, a gente cria trevas também, por isso que tem dia e noite, por isso tem tristeza e alegria. Os opostos são dualidade. Criados. A dualidade ela é criada. Isso é inegável. Estamos de acordo com isso? Estamos de acordo. Por enquanto nós estamos. Se a gente desacordar, nós já vamos já. Porque as pessoas estão vivendo num patamar assim de uma correria tão grande que elas não entendem a essência de tudo, que a essência é essa. Que a gente veio de algo sem forma. Tá? E se a gente veio de algo sem forma, a gente tem que respeitar esse algo sem forma e viver na dualidade sabendo da nossa origem. Da onde viemos, para onde vamos e onde estamos. Você falou agora há pouco que você... agora a gente está na parte mais metafísica. Sim, da questão. Mas vamos dentro da parte metafísica. Agora, no começo da sua conversa, da sua fala, você mesmo disse, mas nós não temos essa... O grande problema é que cada um leva a informação para o seu lado, para a sua sardinha, vamos dizer assim, né? Então, hoje o ser humano está mais perdido do que um cachorro em dia de mudança, né? O cachorro vai mudar, porque hoje uma doutrina fala de uma coisa, a outra doutrina vem e fala de outra. Então, isso que você acabou de dizer é um dos pensamentos também, mas existem N outros, então as pessoas... Então, assim, vamos voltar. Vamos colocar assim vários nichos. Por exemplo, a gente vai falar então agora do nicho religioso. Sim. Que estaria muito mais ligado a essa questão da metafísica e da filosofia. Também. Tá? Então, todas as religiões, quando elas se tornam uma instituição, elas já não são mais a verdade absoluta. Nenhuma delas. Eu concordo também. Pode ser budismo, pode ser escola iniciática, qualquer uma delas. Porque ela vai emitir conceitos. E os conceitos são todos relativos. Todos. Então, a nível de religião, que seria religar, é religar você com a divindade, que não tem forma, tá, e que não tem pensamento, faz com que essa realidade seja relativa com relação às religiões. Então, a gente pode... Agora, todas as patentes de todas as coisas estão sendo abertas. Então, a gente está abrindo patentes. Então, se a gente abrisse a patente da religião, das religiões, a gente que aprofundou, que já estudou muito, não existe mais isso. Existe a tua espiritualidade que tu vai desenvolver de acordo com a energia do universo. Que daí entra a ciência. A ciência está muito, muito avançada nisso, e a gente já falou muito sobre isso. Sim. E que não nos cabe agora repetir. Mas essa verdade que eu estou falando agora, tudo que é falado, pode ser distorcido ou tido uma outra interpretação. Dúvida, claro. Então todas as escrituras têm uma interpretação, tanto as hinduístas, muçulmanas, cristãs têm uma interpretação. E pasmem, né? A própria ciência, se a gente começar a abrir o nicho da ciência, das patentes, a gente vai ver que são interpretações. Com certeza. E existem muitos interesses nisso. Não tenha dúvida. Ok? Então, assim, a gente estava falando sobre o Vipassana um tempo atrás, né? Que é aquela questão do silêncio, o retiro do silêncio. Isso. Quando todo mundo está em silêncio, não emite palavra nenhuma, de preferência nenhum pensamento, você está dentro da verdade. Você está mais dentro da verdade do que a gente falando aqui. Não tenha dúvida, tentando explicar claro. algo que não tem explicação. Explicar o inexplicável não cabe para a gente entender o que é essa energia Sim. que a gente fala. Porque a gente vai voltar àquele pensamento. 0,001 é a energia atômica, que é o físico, que é a maior ilusão que existe. O resto é uma energia escura que é provada matematicamente, sabe que está lá, mas não se vê. Matéria escura, perdão. Depois de uma energia escura, que se torna 60%, que é o restante, que também é provada matematicamente, mas que não consegue se ver, mas a ciência diz que existe. Então, esse universo, a gente apenas está tateando ele a nível de ciência para entender um pouco de como que ele funciona. Ele tem leis, né? Tudo que você está falando, você está reforçando exatamente a grande maia que a gente vive, né? Que é impressionante, tudo isso aí que só reforça mesmo. Você começou no certíssimo. Trazer alguma coisa que é amorfa, por exemplo, para a forma,
você já não traz ela legítima, né? Porque ela é a forma, é amorfa, como é que você vai trazer? Como é que você vai dar forma para aquilo que não tem forma, né? Então já começou errando. Então a partir daí, meu querido, já estamos... E todos são seres relativos. Perfeito. Eu, você, os anjos. Os anjos têm forma? Dizem que têm forma. Eles também são criações daquela energia sem forma. Então tudo que tem nome e tem forma é relativo. Sim. Então não é absoluto. Então se volta às origens quando a gente entra realmente nesse silêncio muito profundo e grande, e a gente ressaltou, acho que nos últimos 3 programas que a gente fez aqui com relação à meditação, né? Meditação não é uma coisa de bobo, que é uma coisa que tem que fazer e vai perder tempo. Na realidade você vai ganhar muito fazendo meditação. E outra, tem meditações que são dinâmicas. Para o pessoal jovem, não precisa ficar... Não precisa ficar em posição de lótus, silêncio, ou grande silêncio, incenso, músicas, cada um tem a sua forma de meditar. Com certeza, desde que essa dança tem uma parada. Claro. Tu tem que fazer o movimento e a parada, e entre o movimento e a parada tu vai ter o insight da... Você vai lembrar bem que nós somos praticamente da mesma geração, é muito contestado, foi muito contestado, ainda é, amado e contestado, o Rajneesh Osho, você lembra? Ele ele era através da dança, da exaustão do corpo físico, ele conseguia que as pessoas tivessem níveis... Eu acho que o Osho estava muito além do tempo dele. Não sei, exato, eu também acho. Ele deixou 112, ele estudou 112 métodos de meditação, e uma delas é exatamente isso. É a meditação de 4 etapas. Você começa com exaustão, você sacode teu corpo de forma caótica. Aí, você falou nisso, me lembrou. Respiração caótica, onde você coloca para fora, porque as suas emoções ficam aqui presas, aí solta as emoções. Depois tem uma parada completa, você para onde você estiver. E depois tem um relaxamento e uma celebração. Aí tem a celebração, porque aí volta o movimento. Isso é uma das 112 Então, mas acontece, olha só, então, nós estamos falando dele, só que aí é o que você falou também, envolve pessoas, né? Alguém traz uma técnica, alguém descobre isso aqui. Mas só que as pessoas, por exemplo, eu quero potencializar isso aí que o Osho ensinou. Então aí eu faço uso de um chazinho, de um baseadozinho, de algum outro adjetivo, aí pimba! Aí a partir daí eu desvirtuo, assim como outras doutrinas fazem, sempre a verdade é desvirtuada. Por qual razão eu não sei, né? Mas então... Ela é distorcida. Infelizmente... Porque, assim, eu acho que as pessoas que criam algo novo, tu pode criar algo novo, mas primeiro tem que estudar o antigo que foi já falado, já feito, né? Sem dúvida. O Osho foi um exemplo, né? O pessoal fala em meditação, mas então aprofunda, vai lá e busca o que já foi feito, né? Porque hoje a gente está muito na era do que era antigo, está sendo revelado, ou seja, descoberto. Porque não tem nada de novo, nenhum pensamento novo. Não, tem razão. Tudo nada se cria, tudo não se copia, se modifica, se moderniza, se adapta, se adequa, né? Puxa. Se adequa, exatamente. Até onde você milita bem, a medicina, você já pensou se nós tivéssemos na medicina de Hipócrates ainda? Olha quanto tempo que se passou, nós estaríamos parados no tempo, né? Mas precisa se adaptar, estudar mais, abrir a nossa viseira para o novo, né? E ter uma postura humilde para fazer uma meditação, tu tem que estar humilde frente às tuas confusões mentais, porque tu tem que parar exatamente o que tu está fazendo. Sem dúvida, mas aí... Ou durante o ato de você estar caminhando dentro de um ônibus, você colocar uma música, colocar uma meditação para você fazer naquele instante, porque hoje em dia a vida está muito corrida, então os métodos de meditação eles foram adaptados também a essa correria. Essa correria, aliás, imposta. Não tenha dúvida. Padrões. Não tenha dúvida, claro. De uma vida. Sim, uma vida louca. Vida louca que a gente vai, né, colocar agora e ver. Então, tudo isso, o que é a medicina, o que é a cura? Porque assim, Porque isso tudo que você falou, desculpa te interromper, isso tudo nos adoece. Exatamente. Isso nos adoece. Exato. Pô, cara, a gente compra um estilo de vida. Né? Com certeza. A gente adota. Com certeza. Com todos os desejos que às vezes não são nem nossos, né? Então essa questão da medicina, e eu estou falando assim como médico, mas eu não coloco só a minha vestimenta como médico, né? Eu falo assim, eu gosto de todas as terapias alternativas, eu acho todas elas válidas, eu incluo todos os terapeutas, todos os nutricionistas, porque eu acho que é uma comunidade só tentando achar uma resposta para equilibrar o ser humano. Não tenha dúvida. E tem muito trabalho Sim. nisso, né? A gente incluiu no nosso trabalho a questão da apometria, né?
falamos, foi um risco, já fizemos um programa aqui sobre apometria. Está sendo muito bacana porque nós temos o corpo físico e nós temos o corpo mental, né? O corpo mental ele é muito grande, muito vasto. E a gente está dando a oportunidade, graças a Deus está tendo sucesso, de entrar nessa área que é muito enorme dentro do ser humano para tentar minimizar as questões mentais que são nosso entrave. Como a mente ela é uma ilusão também, ela é uma maia, então tudo que a gente viveu, e nós somos reencarnacionistas, não sei se dá para usar essa palavra, né? Mas a gente acredita que não existe uma vida só, então a gente sobe, depois desce, sobe, depois... E nesse subir e descer, a gente tem várias experiências, que são memórias que ficam grudadas no nosso sistema, e elas se manifestam o tempo todo, né? Em forma de sintomas, em forma de... E para quem não acredita, foi bom você tocar nisso, nós temos, para quem não acredita, vamos falar cientificamente, você falou na memória reencarnacionista aqui, nós temos celular, a célula tem memória, a célula tem memória. Já foi provado. Já foi provado, isso é científico, então... O que você está falando tem fundamento científico, não é esotérico isso aqui. O esotérico você não consegue comprovar absolutamente nada. É questão de fé, de crença e de experiência pessoal. Mas aqui nós estamos falando de algo científico. Eu mesmo relutei muito nessas verdades até que a ciência conseguiu provar que a célula tem memória e tudo. E você me recomendou, inclusive, um grande livro, você lembra? Não lembra a memória da célula, memória celular? Sei lá, alguém me recomendou e sensacional, mandei comprar. Não sei, é de um profissional da medicina, se eu não me engano. Sensacional, provando lá que realmente é fantástico. Eu acho que se não tivesse tanta distorção na própria ciência, Grego, a gente poderia estar mais avançando nessa área, né? Acredito que sim. Já foi feito eletroencefalograma, eletrovegetalgrama, ou seja, com os vegetais, provando que se os vegetais são ameaçados, eles têm uma resposta. Tem uma resposta. Também. Eu trabalhei com Kirlian, eu sei disso, foto Kirlian, né? Você já viu as reações? Também, exato. Ou uma célula tua que ela é isolada a não sei quantos quilômetros, se eu te ameaçar de alguma forma, a tua célula está isolada a quilômetros de distância, ela vai reagir também. Isso são experimentos. São experimentos que foram feitos cientificamente. Só que não são divulgados porque não tem interesse, né? Porque senão aquela guerra que você está provocando lá no Irã e sei lá, em qualquer lugar, vai refletir em você mesmo, porque nós somos um organismo só, separados em cubos de gelo, tipo mentes e corpos, mas no fundo é uma coisa só. Não tenha dúvida. Então essa consciência, e aí parte daquilo que a gente quer falar sobre aquilo que é escondido de nós, que é uma tecnologia muito mais avançada, que a gente não está nem com uma ponta dela para ser descoberta, né? E envolve a ufologia também. Esses discos voadores coisa que eu já envolve a ufologia. Então a gente pode abrir mais a gente abriu a religião, foi fácil abrir Sim. Então a gente tem que abrir a ufologia para entender a medicina. Não sei. Isso nós vamos revolucionar, Marca. O que é isso aí? Não. Qual é o dia da nossa... Não pode falar o dia da gravação, mandar a gente pro Instituto Pinel, o Juqueri. Agora hoje em dia tem tanto louco por aí que ninguém manda mais. Ufologia com conhecimento. Então, a gente vai abrir ufologia, a gente vai entender a medicina. Vamos embarcar nessa? Não sei. Está preparado? Não estou não. Não estou preparado. Não estou preparado. Então, assim, depois da Segunda Guerra Mundial, existiam os Foo Fighters, né? Que eram aquelas bolas de fogo que andavam junto com as naves, com as aeronaves da Segunda Guerra. Isso, né? que acompanhavam. Isso tu sabe. Sim. E é uma coisa relatada. Sim. E esses Foo Fighters, eles lutadores fantasmas. Eles despertaram a curiosidade dos governos para dizer assim, o que está acontecendo? Porque esses Foo Fighters começaram a aparecer... Exatamente. Para o ser humano não se autodestruir, né? Porque acho que sim, porque era exatamente em tempo de guerra. A bomba de Hiroshima Nagasaki, bomba atômica. Tu sabe que quando mexe com o etérico do planeta e mexe com as dimensões que a gente não tem consciência, os seres interdimensionais ficam, opa... O maior número de aparições foi exatamente no tempo de guerra. No tempo de guerra, testes nucleares, essas coisas. E a gente vai para Roswell, que era uma base militar ligada a testes nucleares, onde existiu o famoso caso de Roswell, que em 1948. Só que o caso de Roswell... 47. 47 para 48. Na realidade, o que a gente pode reverter e colocar uma outra visão, que na realidade o próprio mecanismo de um governo, dos militares que estavam comandando naquela época,
eles fizeram uma reversão de armas escalares que já tinham sido vistas em outras naves abatidas, e eles abateram naves, então essas naves elas não caíram, elas foram abatidas pelo próprio governo americano. Isso são fontes quentes que eu tenho, assim, E aí começou uma reversão em massa de engenharia para ver o que existia nessas naves alienígenas, para fazer uma reversão dessa engenharia para poder ter essa tecnologia para o ser humano, para a gente entender como é que eles navegavam. Antigravidade, ou seja, essas naves elas desafiam qualquer tipo de gravidade, e elas aparecem e desaparecem de uma forma instantânea. Então, como é que elas aparecem e desaparecem de uma forma instantânea? Se a pessoa começa a se pensar sobre isso, ela já revoluciona a sua visão e paradigma de mundo. 1948. Em torno de 1950, por aí, eles já estavam fazendo desmaterialização de objetos a partir dessa tecnologia dos extraterrestres que foi adquirida por eles, por um complexo industrial que depois se transformaram em corporações que não se tem controle disso, porque eles gastam trilhões e trilhões de dólares. E eles fizeram desaparecer um cinzeiro de uma base do Canadá e fizeram reaparecer em outro local nos Estados Unidos, e fizeram isso. Então, se eles em 1955 já conseguiam fazer esse tipo de experimento, a gente projeta isso em 70 anos, o que eles já não podem fazer com a tecnologia. E isso eles estão abatendo essas naves e fazendo esses experimentos. Eles já começaram, na década de 70, a produzir naves. Então a gente chama que são naves man-made, ou seja, chupa-cabra, etc, etc. São naves feitas por seres humanos, que vão lá e fazem esse tipo de experimento, algumas abduções também, com animais e com seres humanos, para colocar medo. Então, assim, paradigma do medo é feito pelo homem. Porque, vejamos, um ser viaja de Andrômeda para cá, 2,5 milhões de anos-luz. Se ele vier por anos-luz, ele vai demorar 2,5 milhões anos-luz para chegar aqui. Ele vai na velocidade da luz. Tempo pra caramba. Aí ele chega aqui, dá um oi, faz um experimento biológico, tira sangue de alguém ali. E vai embora. Eu sempre contestei isso. Não existe isso. Claro que não. Os caras que têm uma tecnologia assim, eles não vão fazer uma besteira Ou dessa. fazer círculozinho idiota em algum lugar aí. Também. Também. Precisa ser ET com QI abaixo de 0, porque não é possível, né? Mas tudo bem, vamos seguir adiante. Que eu estou entrando na tua área, né? Então, dito isso, essa tecnologia, aquilo que existe nos Star Trek, Star Wars, ou já foi feito, ou já foi experimentado, né? E eles desistiram de fazer. Mas se já foi feito, existe uma tecnologia, isso a gente entra na medicina de cura, que é absolutamente fantástica e revolucionária. Você pode tirar um tumor, fazer desaparecer um tumor do teu corpo e desmaterializar ele instantaneamente. Sim. Com relação a isso que tu falou da tecnologia deles, então assim, seres que trafegam a nível interdimensional, ou seja, eles não ficam nessa dimensão, eles entram na dimensão 3D, mas eles vão para 4D, 5D e podem voltar para 3D a hora que eles quiserem. Tá? Então, se esses seres estão querendo ameaçar a Terra, a tecnologia deles é tão mais avançada que seria jogo perdido instantaneamente. Falariam assim, vou acabar com a Terra, acabou. Acabou, perfeito. Então eles estão esperando a gente passar, a gente chama de classe zero, planeta de classe zero, que não entrou em paz consigo mesmo, nem com os seus irmãos extraterrestres, para a classe 1, onde a gente vai acabar com a pobreza e acabar com essa coisa de que o outro é inimigo, ou seja, que o extraterrestre é um inimigo que quer nos fazer. Agora, se existe uma inteligência funcional querendo que a gente não descubra essa nova tecnologia, e Tesla foi um deles, que em 1920 já não precisava ter nem fio. Nada. Isso sim, não sei. A energia do ponto zero já movimentaria toda, não precisaria usina hidrelétrica, não precisaria... Nada disso. Isso Tesla, 1920. Sim. Então assim, o que está sendo dado para nós, que é essa coisa do celular e do paradigma, aí entra o paradigma. Por que não muda? Por que não muda? Porque existem interesses que o paradigma fique esse, ou seja, do petróleo, que envolve a indústria farmacêutica,
que envolve a indústria da energia elétrica, né? Não, e muitos interesses, não interessa. E envolve o plástico, a indústria do plástico, e que está poluindo e está matando todo o planeta. Inclusive os seres humanos, através dos agrotóxicos, que são derivados também. Isso. E através de produtos químicos que estão poluindo todos os cantos do planeta. Então a gente quer salvar o planeta? Querendo, a gente tem que ter consciência disso. E muitas vezes foi relegado a segundo plano o desvelamento dessa questão dos extraterrestres, porque não tem interesse. Então eles ficam jogando que tem que ter guerra, né? Tem que ter guerra e tem que ter pobreza para desnivelar as pessoas, porque a nível de produção e a nível de cura, vai ser tão grande o impacto desse novo paradigma que a gente não pode nem imaginar. Tá? E aí entram seres como o Dr. Raymond Rife, que falou das frequências, ele é um microbiologista, a gente já falou dele. Já. Que estava fazendo experimentos com radiofrequência. Tá. Ele descobriu que matava micro-organismos, que curava depressões, mas isso tudo via frequência. Aí o laboratório dele foi fechado, ele foi considerado um charlatão e existem mais de 5.000 patentes, agora está em 10.000. 10.000 patentes norte-americanas que eles foram lá e disseram assim, não, isso aqui não pode, não deram justificativa nenhuma e acabou. E claro, acabou. Acabou. O que acontece não só lá, como em qualquer lugar. Então, eu acho que isso é uma coisa simples de ser Aqui é a mesma falado. coisa. Mas simples é. Só que as pessoas ficam assim, querendo provocar através do medo. Agora tem essa história do coronavírus, que para mim é bioengenharia. Bioengenharia, foi montado esse vírus e espalhado. E aí as pessoas ficam com medo, ficam contra uma com as outras, o contato. Isso afasta as pessoas uma das outras. Sim. Então é muito fácil. Né? E já foi visto a frequência desse vírus e é fácil de desmagnetizar, ou seja, eliminar. Totalmente. Só para você saber, ele não resiste a uma temperatura acima de 26 graus. Pronto. Sabia? Eu acabei de ler aqui, por pesquisa já. Nós estamos acima de 26 graus então ele só funciona lá no frio. Só funciona no frio. Vai vir para cá depois do inverno, né? O Exatamente. Aí sim, vai chegar para cá como acabou. Então, se você falando do coronavírus agora aqui, aproveitando, se você tiver tomando chás, vamos dizer que coisas quentes aqui, tudo que você tiver de coisa quente vai evitar, fora a própria asepsia, que isso não precisa ter vírus nenhum para ter asepsia. Você é médico, né? Pô? A gente tem que cuidar da higiene, você tem que lavar as mãos. Olha como é bacana essa nova era. Eu falando de ufologia, que é a tua área, e eu falando de medicina, claro. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Nós somos um só. Não tenha dúvida. Doutor Eustáquio e o comandante. E o ufólogo André Logatelli. André Logatelli, doutor. Muito bom. Nosso doutor Spock aqui. Toda a nave, aquela do seriado do Spock, tinha um médico específico. Ou era um médico holográfico, isso, ou era um holograma, ou ele era um robô, ou ele era um humano. É por isso que a turma se encantava com aquilo, porque aquilo, como eu disse há pouco, esses dias aí eu tinha falado, eu até postei alguma coisa. Tudo que você pensa, isso, você foi feliz em dizer, se fizeram Star Trek, se Viagem das Estrelas, o mundo tudo já foi testado. Claro, e tudo aquilo já existia. Ninguém inventa nada, já existe então, isso aí. Olha o que foi dado pela humanidade. Eles viviam com um trocinho aqui que parecia um iPod, um celularzinho. Isso a gente recebeu, isso a gente está usando. Sim. Mas o teletransporte. Isso. E aquela cozinha, aquele negócio que você movimenta e materializa o teu alimento, é só tu pedir. Também não. Aquilo que os caras liam do nada. Hoje os presidentes discursam, você fala onde é que ele está lendo. Ele está lendo na frente dele, você não vê nada que ele está lendo. Computador quântico, né? Então são... Então, cadê, né? É dado muito pouco, perfeitamente. Né? Então tá aí. E eu acho que na tua área também, agora invertendo os papéis de novo, né? Agora você vira médico, eu viro ufólogo. E na tua área isso aí tem acontecido muito. A própria medicina, nossa, o que ela tem descoberto, o que ela tem caminhado, muita gente é avessa, muitos médicos inclusive são avessos ao modus operandi das indústrias farmacêuticas, né? Que tem um amigo, colega médico que você conhece inclusive, que ele disse que não é bula, é burla, né? Que muitos remédios eles não têm bula, tem burla, né? Mas tudo bem, faz parte. Então hoje também nós vivemos você falou da economia, nós vivemos num mundo que não interessa curar.
Se eu curo, o que adianta? Acabou minha indústria. Não vai gerar mais. O que adianta eu ter um meio de transporte que não necessite gasolina? Ou diesel, ou algum suplemento da terra, implemento da terra? Acabou. O que vai acontecer com os caminhões? O que vai acontecer com as estradas? O que vai acontecer? Acabou. Né? Óbvio, né? É difícil calcular isso aqui, né? Então, é uma série de interesses por trás. Mas dentro de uma evolução, a gente tem que agradecer até o tempo que existiu isso, a gente vai falar no futuro. Não tenha dúvida. Os caminhões, ou a própria penicilina, os medicamentos. Opa, Fleming ali, pô. Salvou muita gente, só que agora o paradigma já está outro. Os tempos pedem outras medidas, né? Mas os poderes sempre querem se estabelecer, sempre querem se manter. Né? Na subjugação, no controle. Fala assim, a parte automotiva, a cidade de Caxias do Sul não existiria mais, porque lá é tudo exatamente de automotivo. Então assim, se não existe mais pneu, se os carros não vão precisar mais de gasolina e vão ser movidos a uma caixinha que capta a energia do ponto zero e você movimenta aquilo, olha a autonomia que vai dar isso. Sim. Olha a loucura que vai ser na mudança de quem está dominando, digamos, entre aspas, a Terra. E falando em domínio, tem um amigo meu que fala com muita propriedade, e é uma coisa que a gente sente, como a energia de domínio é uma coisa que a Terra ela está envolvida nisso, né? Todos os governos estão envolvidos. A gente chama de pissacan. Sabe o que é pissacan? Não. Pissacan é o xixi do cachorro. Ah, é? Então o cachorro, para demarcar o terreno, ele vai lá, faz xixi e diz assim, ó, aqui é o meu território. A maioria dos animais, né? Os animais. Mas é uma energia animal. Sim. Que daí quem estudar a evolução da Terra vai entender o porquê da energia do animal tão forte aqui e por que os seres humanos se animalizaram nesse processo e tomou parte da consciência deles essa questão do domínio. Não precisaria existir território. Então os Estados Unidos monta lá um esquema base na Lua e finca uma bandeira. Lá a bandeira não tem nem ar para balançar aquela bandeira, não tem nada. Claro. Mas, então... A posse, né? A posse, a energia de domínio, que é uma questão animal, é o pissacan. Todo mundo faz um xixi ali para dizer que é seu. Perfeito. É assim. Sabe, o americano diz que faz um xixi, diz que... E se a gente for ver na medicina, voltando para a medicina, que é o nosso foco hoje, toda a medicina, desde a faculdade até a prática médica, ela é dominada por uma indústria, que é a americana. Não tem dúvida. Hoje é multinacional. Tá aí. Mas porque é ensinada a farmacologia da mesma forma. A própria homeopatia é uma cadeira só em algumas universidades, mas não existe interesse, porque não tem patente, não vai dar lucro. Não. E a gente volta para o princípio de tudo. Se tudo é sem forma, quando existe uma frequência, existe uma forma. E hoje em dia a medicina está frequencial. Existe uma revolução muito grande, quem não entrar nisso, porque tudo é frequência. Por isso que a maioria homeopatia, o floral... Isso. A Nova Ciência, que tem um amigo meu que é o Alexandre Távola, eu vou fazer propaganda lá da Nova Ciência, que está montando umas máquinas maravilhosas, que é uma indústria brasileira, inclusive seria bacana tu trazer ele aqui, que é a base de íons, a base de frequências, e isso tá modificando todo o pensamento de tudo, e isso vai entrar de uma forma tão... E dando resultados. Dando resultados. Isso que é mais importante. Muitas vezes a pessoa que tem o conhecimento médico e também frequencial, a gente utiliza as duas questões para chegar no ponto e provocar transformação, né? O equilíbrio. Tudo é positivo e negativo, a gente tem que só equilibrar o organismo para que ele, mentalmente e fisicamente, transcorra numa forma saudável. Mas a medicina, no geral, vamos generalizar, ela é muito resistente a qualquer coisa que... É tão forte a coisa, né? É tão forte. Tá modificando isso, Grego. Será? Eu sinto pela voz dos colegas, assim, eu sinto colegas dando feedback assim, ó, eu não conheço isso, mas pode continuar com isso aí. Está te fazendo bem? Isso é uma conduta bacana. Perfeito. Uma conduta neutra. Sim. Entendeu? Vejo muitos traumatologistas fazendo... Mas se ele aplicar, ele vai receber um puxão de orelha do CRM regional. Olha, sempre o CRM hoje está... Eles são muito, como é que se diz, muito rigorosos nessa questão das alternativas, apesar de que a gente tem visto o SUS agora, né? Recentemente, com 12 ou 13 técnicas aí reconhecidas pelo Sistema Único de Saúde, o que não quer dizer que seja aceito pela maioria, mas já é uma abertura, como você disse. O reiki então, eu acho em alguns locais,
os próprios florais também. Eu mesmo defendo, eu acho que você jamais, isso eu não, vai ser difícil eu mudar de opinião, jamais você deve abrir mão do acompanhamento médico. O médico, ele estudou, isso aí já é questão milenar, veja quanto tempo, anatomia, uma série do funcionamento do corpo e tal. Então, você sempre tem, você está fazendo o tratamento médico, continue fazendo o tratamento médico. Mas isso não impede que também você faça outro tipo de... É muito bacana, eu vou te falar um caso, então, agora que eu atendi recentemente, foi até em Porto Alegre, de uma senhora que chegou assim, muito adepta a terapias alternativas. Ela falou assim, eu já tive um nódulo no seio e me tratei alopaticamente, eu fiz radioterapia, mas agora surgiu um outro nódulo no meu seio esquerdo e eu não quero tratar com alopatia. Eu quero que tu me dê todas as normas, as indicações para mim não tratar com alopatia, porque eu quero tratar só com homeopatia, com florais, com ortomolecular. Eu falei, ótimo, vamos lá. E aí a gente tem que lembrar que tem códigos mentais também, que a homeopatia trabalha muito com isso, de tu ir na causa do porquê que ela montou. Sem isso você não vai fazer, claro. Senão não vai funcionar. São sentimentos, são ódios, são aquilo lá é um efeito, né? O nódulo é um efeito. Você tem que buscar a causa desse efeito. E a mente da gente provoca tudo. A gente é que faz a doença. Sim. E a gente que faz a cura. Sim. Então eu dei todo um esquema para ela, de A a Z, ou seja, montei um esquema terapêutico, envolvendo homeopatia, ortomolecular, meditações para ela fazer também, e como que ela deveria buscar essa causa, porque ela é uma profissional liberal, ela é muito racional, e os racionais normalmente eles jogam os seus sentimentos embaixo do tapete, né? Mas como existe uma química, uma afinidade entre o paciente e o médico e vice-versa, onde a coisa, eu tenho certeza que vai funcionar, que funciona. Então ela acatou tudo que eu falei, e ela já estava fazendo outras questões de limpeza do fígado também, que eu coloquei no esquema geral, e eu tenho certeza que ela vai ter sucesso. Absoluta. Mas é opção, e as pessoas ficam muito confusas, porque mesmo com a cabeça que ela tem, ela falou assim, poxa, mas a gente ouve tanta coisa, eu fui em dois médicos me falando coisas diferentes, alopatas, e tu está me falando uma outra coisa diferente. Sim. O que eu sigo? É uma pergunta sem resposta, né? Tem que seguir mas aí a intuição dela. A intuição é do cliente, é do paciente. É claro, ela que siga o seu coração, a sua intuição. Não tenha dúvida, é o que eu mais falo. Tu entende? Porque se me vier uma outra paciente e falar assim, não, eu não quero me tratar alopaticamente, quero fazer todas as rádios, todas as químicas, eu falei, eu vou te dar apoio. Eu vou te dar o apoio que eu puder. Não tenha dúvida, claro. Porque o querer da pessoa já é um início para a cura, né? Vamos dizer. Claro. Eu quero eu confio naquele caminho. Claro. Então, já estou me permitindo, então fica mais fácil. E uma coisa genial, eu não lembro o nome dela, mas é uma colega de Campinas, ela é nipônica e ela trabalha na linha da ortomolecular e um pouco da linha do Lair Ribeiro. Então ela faz uma pequena palestra de 20 minutos para todos os clientes. Ela tem uma sala e ela explica o tratamento, por que ela vai tirar o glúten, por que ela vai tirar o leite. Isso é muito bom, claro, os porquês. Os porquês. Depois o cliente entra para consulta. Eu achei genial isso. Genial, claro. Como é bacana isso. Claro. E ela vai além disso. No final de tudo, ela ainda passa 2 ou 3 meditações, porque ela acha que meditação realmente é o cerne da questão da cura daquele cliente. E ela passa para o cliente e explica por quê. Ela provavelmente explicou na aula. Então, assim, eu acho que a questão médica está tão avançada nisso que os jeitos de tu chegar para o cliente abordar, para o cliente entender o processo, porque está mudando o paradigma, é tão grande e é tão maravilhoso, que tu está beneficiando. É o trabalho de formiguinha, tu vai beneficiar um. Você falou tudo, você tirou da minha boca agora. Eu falando aqui vai atingir talvez alguém que abra a sua consciência e vai entender. Porque até a gente entender as dimensões e o quanto a gente pode ir nas dimensões e voltar até essa questão de mudança de paradigma que é alimentar, são pontos importantes, a gente não pode renegar nada, né? Então por isso que a gente não pode renegar nem o trabalho da nutricionista, que eu acho muito importante, como do médico, como do médico que está tendo uma visão bem holística, bem ampla. Eu sempre defendi, você sabe disso, já falei aqui algumas vezes, sempre que eu trago alguém da área médica, vocês têm que trabalhar multidisciplinarmente, né? Você falou dessa senhora aí do nódulo, né? Que ela não quer tratar mais pela alopatia. Mas eu intuí aqui que ela deve procurar uma psicóloga também, dentro dessa Ela já está. Já está numa psicóloga, tá vendo? Porque a psicóloga é o profissional que tem condição de conduzi-la
até a causa, sabe? Então isso que é bacana. Você trabalhar, você fala, olha, legal, vou fazer isso por você, mas eu acho que também você vai precisar da ajuda de um nutricionista, porque você vai ter que mudar seu tipo de alimentação, não sei o quê, você vai precisar isso é bacana. Isso é bacana, sabe? Tem uma equipe multidisciplinar, porque aí você está visando, você é um médico com M maiúsculo, você está visando a cura do teu paciente, e não escravizá-lo para você ter toda aquela receita todo mês ali, trazendo aquela pessoa E é bacana a gente ter essa visão, Grego, porque assim, quando a morte, porque a morte e a vida, elas são uma dualidade de uma dimensão nossa. É só uma dualidade de uma dimensão nossa. E a morte está constantemente próxima da gente, porque a gente produz células que são cancerígenas o tempo todo, elas são mortas. Tá? Quando essa taxa aumenta, a capacidade nossa, aí provoca a doença. Esse é um momento bem crítico, porque quando tu chega próximo de uma questão que a morte está se aproximando da tua questão que tu acha que é vida, que é só um sistema aqui que a gente está vivendo, que é só uma passagem, todas essas medidas que a gente protelou, a gente vai atrás de resolver questões com a psicóloga, questões alimentares que a gente não estava mudando, a gente muda. Sim, tem claro, urgência. Claro. E você começa a ter medo, né? Você começa a ter medo. A gente não gosta de usar o medo como estimulador, mas ele acaba sendo um grande professor. Ele é um professor. Claro. E o medo até é uma coisa boa, né? Porque através dele, muitas vezes você vai mudar por temer alguma coisa. Temer perder a saúde. Eu tenho medo de perder a saúde. Então vou no médico. Entendeu? Não deveria, porque daí isso não é a consciência. Mas aí tu utiliza a dualidade, que é o medo, para tu ter coragem de fazer as mudanças que tu precisa. Que é uma roda que tu movimenta, né? Então agora o que as pessoas vão mudar? Porque esse ano é um ano muito crítico de transformações, é um ano muito forte, todas as liturgias, as escolas iniciáticas sabem que o 2020 agora é muito, muito forte. Então as pessoas ou elas vão mudar pela consciência ou elas vão mudar pelo roldão, assim, elas vão ser envolvidas em questões de tragédias ou pequenas tragédias, essa coisa do coronavírus, e elas vão mudar a partir daí. Vão ser empurradas para a mudança. Foi o que eu disse, o medo, então, claro. Quem não vai pela mudança da consciência, vai pela mudança o medo, vai fazer elas mudarem. Sim. Ou uma situação trágica, outra coisa, sim, que vai provocar medo e vai provocar mudança. Então tudo isso é dinâmico, né, Grego? Não é uma coisa parada, é uma coisa dinâmica. Tá? E a gente já sente isso no começo do ano, que é um ano muito promissor em termos de mudança. O que a gente pode esperar fora o 2020? O que a gente pode esperar da medicina daqui para frente, né? Vamos falar de uma forma geral. O que o Conselho, a nossa medicina permite, né? O que está vindo de novidade, porque tem um colega seu que falou que daqui a alguns anos, vamos dizer, poucos anos, nossa, vai ser revolucionária a nossa medicina. Digo, mais uns 15 anos aí, nós vamos estar com descobertas incríveis, né? Em relação à saúde humana aqui. Eu desconsidero isso porque na realidade vão ser colocadas tecnologias que a gente nem imagina, que já estão disponíveis para o ser humano, como essa questão de desmaterializar. É que vão ter duas tendências, vai ter uma caça às bruxas no sentido assim, ou eles vão querer robotizar tudo, aí você nanopartículas, nanosondas dentro do teu organismo, que daí é robotizado e alguém vai estar no controle disso. Sim. Que eu acho negativo. E a outra vertente, que é uma vertente energética, onde essas tecnologias de materialização e desmaterialização, de cura espontânea, existem casos de hospitais na China onde, através da consciência de alguns terapeutas, se desmaterializa instantaneamente tumores, e isso é visualizado. Greg Braden, o Greg Braden é um dos pesquisadores americanos que mostrou isso já em congresso e já foi visto, foi televisionado, através da consciência desmaterializar tumores inteiros. Então vai ter a tecnologia da consciência, que para mim é um avanço muito grande, ou a tecnologia de micro-robôs, nanorobôs, que aí é controlado. Que aí vai ter um governo controlando, vai ter alguém controlando, vai ter alguém ganhando, vai ter alguém amedrontando, tipo assim, tu tá com medo disso? Calma que a gente vai instalar uns robozinhos dentro do teu organismo, só que aí tua consciência tá perdida, porque aí... mas aí é que tá. Porque aí, Grego, a gente vai voltar para aquela questão da ufologia. O que eles já podem fazer agora, eles já podem estar ouvindo a nossa conversa em tempo real, porque isso aqui é a caixa, eles têm uma máquina que vem aqui
e ouvem a nossa conversa agora em tempo real. Depois esses caras, filho da mãe, vão perseguir eles. Eles vão levar você, que você está sabendo problema, muito aqui. Eu, pra mim, não tem problema. Isso aí vai ficar gravado, eu sei que tem um sistema de que todas as suas gravações não vão ser perdidas, não, isso pode não ser falado daqui a 10 anos. Pode. Mas eu acho que essa questão... A minha vida está à disposição. Quem não serve para viver, quem não vive para servir, não serve para viver. Mas isso que você acabou de dizer agora há pouco, eu acho que é muito mais fácil a gente viver na nanotecnologia mais para frente do que... porque, e eu vou explicar por quê, e você vai concordar, você vai ser forçado a concordar comigo. Porque eu chegar, eu sou o médico, vamos inverter, você passa a ser o ufólogo agora eu sou o médico. Okay, tá, eu vou lá você vai no meu consultório e você diz que você está com um tumor no braço, está com um quisto aqui, qualquer coisa que é tumoral. Aí eu chego lá e falo, então tá bom, André, você deita ali, eu vou entrar em alfa agora, em beta, em capa, e não interessa lá. Teta. Vou fazer algumas coisas aqui e vamos lá. Você deita ali, bota uma musiquinha, um incenso, não importa o quê. Bota a mão ali e você sai de lá. Eu acabei de fazer a consulta com você, 15 minutos, 20 minutos depois, milagrosamente, entre aspas, você não tem mais nada. Você fala, nossa senhora, o que é isso? Doutor Eustáquio é fabuloso. Ele me tirou tudo isso aqui. Parabéns, você vai me pagar a consulta, vai me recomendar para 1000 pessoas tudo aqui. Só que eu te garanto que daqui a 6 meses você vai voltar com outros tumores. Ah, claro. Você alcançou por quê, né? Alcançou por quê? Né? Porque... Tu não mudou o teu... Não mudou nada, não mudou nada. Você só foi buscar aquele negócio e isso que a maioria de nós faz hoje. Aí que está o ponto, Grego. Eu vou te interromper porque assim... eu acho que o plano ele tem uma perfeição dentro desse caos que a gente vive, porque vão existir métodos onde a pessoa vai se reequilibrar, dizendo assim, ó, eu vou tirar o teu agrotóxico do teu corpo, a tua alimentação está errada por isso, por causa disso, e os teus pensamentos estão errados por isso e por causa disso. Por isso que todas as terapias são importantes. Sim. Aí, então, depois que tu fizer tudo isso, eu vou tirar o teu tumor. Aí, eu tenho que fazer isso? Tá. Aí faz, Aí tu vai lá e tira o tumor da pessoa e fala assim, tu tem que manter tudo que eu te falei antes. Não vai manter nada. Algumas pessoas vão... Eu vou concordar que algumas pessoas vão manter, Grego, para permanecerem vivos. E até por uma questão de consciência. Porque aí que tá, tudo que é dado muito de bandeja para a humanidade, sem o crescimento. Por isso que a gente está nessa de ainda ficar falando aqui. O ser humano ainda é primitivo, é muito primitivo. Você sabe disso. Nós somos muito primitivos ainda como civilização. Mas está tudo certo. Está tudo certo, claro. Está mais atrasado do que trem da Central do Brasil, isso aqui. Então, mas é interessante a gente abordar esses assuntos. É importante que cada um que vai ouvindo isso aí vai pensando e realmente, porque você está com uma dor, você vai num lugar, alguém te dá um passe, alguém te dá um remédio, um analgésico disso aqui, passou a dor, nossa, você fica feliz, fica cantando, vai voltar às suas atividades, você não quer nem saber o que causou aquela dor. O importante é que você está livre da dor. Então, essa questão da pessoa mudar... É da consciência. Mas aí é que está, isso porque aí é muito difícil. Nós somos pecadores com relação a carboidrato, mas a gente falou lá, há 500 programas já, sobre o que é uma alimentação saudável. Sim, eu sei disso tudo. E você acha que eu sigo? Nós somos pecadores. Então, por isso que a gente, vou usar essa palavra, a gente que também cai. Claro que cai, tentação direto, você vê aquela coisa... Mas tem gente muito mais inconsciente que nós, tem gente muito mais consciente do que nós. É uma escada evolutiva aqui na Terra. Mas é que eu digo, veja quanto aqui, agora, o Vida Inteligente, principalmente, está aqui há 15 anos falando sobre consciência. É um valor magnífico. Consciência, mas da prática, da teoria à prática é um hiato muito grande. Então, assim, eu mudei por causa de programas do Vida Inteligente. Do Mosaico, eu tive uma mudança muito grande na minha vida. Eu sou grato por isso. Quantas outras pessoas já não mudaram porque viram, talvez, nós conversando aqui de alguma forma? Com certeza. Positivo. Com certeza. Isso é trabalho. Sim. Porque karma é trabalho, né? Você falou, então a gente está fazendo... Você falou agora a palavra mágica há 15 minutos atrás, formiguinha. Mas é formiguinha. Sabe o que é formiguinha? Não importa, se tiver que voltar mais umas 10 vezes, ou tiver que vir, ou tiver que... Então é isso que a gente desanima, anos, desanima não, porque eu faço o que eu faço com prazer, você faz com o que você faz com prazer, sabe? Se a gente fosse pensar
em isso aqui, não vou fazer porque o mundo não tem mudança, então não tem, não, mas a gente faz por prazer. Mas a gente sabe que a coisa está muito distante, está muito, muito, muito distante. Só que para tudo, para qualquer grande caminhada, impreterivelmente tem o primeiro passo, né? Então é isso aí que a gente está. É isso. Então o que a gente pode, para a gente finalizar, o que a gente pode estudar, o que a gente pode... Você é um cara otimista, tudo bem, tem que ser. Mas me dê uma visão para os próximos 10 anos do ser humano, por tudo isso aqui que nós falamos aqui, e é bom porque a gente troca ideia, discorda, isso é legal, né? Eu dou meu ponto de vista, ele dá o dele. Então, com o pé no chão, olha para frente agora, o que você vê? Eu vou voltar para a ufologia. Vamos lá, volta para a ufologia. Porque assim, voltando para a ufologia, com essa tecnologia que já existe, que está oculta, a próxima cartada que está se montando seria o stagecraft. O que é o stagecraft? É um palco de naves, ou seja, os governos eles estão querendo controlar as pessoas de tudo que é jeito, através do medo, biotecnologia, etc, etc, etc. A última cartada vai ser uma invasão extraterrestre, que não vai ser extraterrestre coisa nenhuma, vai ser montado, né? Vai ser um palco montado com essas naves que já existem, naves feitas pelo homem, que fazem todos os movimentos que uma nave extraterrestre faz, só que elas fazem mais barulho, que vão simular uma guerra mundial, e os grandes salvadores vão ser essa indústria tecnológica aí, bélica, pode chamar do jeito que quiser. Isso, que daí a gente vai ser salvos por esses governos, né, que eles mesmos vão fazer. Essa vai ser a última cartada para deixar o ser humano subjugado. Aí o que acontece? Deixa que a gente cuida de todos os recursos naturais, aí entram esses militares que vão tomar conta de tudo, porque os alienígenas estão aí. E tu sabe que na ufologia o que se provoca mais é medo, né? De ser colocado implantes dos reptilianos. Existe uma cultura que tu joga, pega 99% disso. Tem um time fantástico, tem uma equipe fantástica. Terror, para tocar terror, que não é consciência. São histórias mirabolantes. Que seres de outras dimensões não vão vir aqui para fazer essa palhaçada. Então, dito isso, nós corremos esse risco. Então, nós corremos esse risco daqui a 30, 20 anos, não se sabe o quanto, que vai ser para domínio das pessoas. Pode anotar isso aí, pode registrar, vai ficar registrado. Quando você falou, quantos anos? 20 anos. Já vou estar gagá, já vou estar... A gente pode estar fora do sistema. Pode ser, né? Pode ser. Se eu estiver por aqui, anos, eu vou estar bem gagá. Ô, ET, vem cá. Porque as pessoas, elas não têm consciência do que é isso. E as pessoas precisam estar conscientes disso para não cair nessa armadilha. É verdade. Porque a tecnologia está muito bem. Então, assim, eu estou pulando daqui da medicina para a questão que é mundial, que é política. Sim. Porque eles querem dominar as pessoas. Não querem fazer as pessoas evoluírem, eles querem dominar. É isso aí. Via medicina, por isso que eu disse que é difícil. Por isso. Já tem um projeto para desvelar isso. Existem alguns seres que estão... até porque o 11 de setembro, antes de 11 de setembro, em maio, foi convocada uma reunião de imprensa e vários militares deram depoimento dizendo assim, não, existe isso mesmo, nós vimos, nós podemos comprovar isso perante juramento, perante o Senado. Estava tudo certo. Aí o que foi a desvio de rota? Foi o 11 de setembro, que foi aquela palhaçada lá. Sim, claro. Para ter medo dos terroristas. Mudar o foco. Mudar o foco, que foram patrocinados provavelmente pelos próprios que fizeram aquele atentado acontecer. Então, assim, é mudança de foco. Sempre. Então, a gente corre esse risco. Então, eu estou sendo, assim, não otimista agora. Porque a gente vai trabalhar como formiguinha, a gente pode programar nos próximos programas, falar sobre esses aparelhos novos que existem aí para cura. Sim, que são frequenciais. A gente pode só abrir isso e fazer um programa só sobre isso aí. Isso, ciência. Porque a gente está fazendo o nosso trabalho na ciência para desvelar o que já existe. Vamos lá, está combinado. Combinado. Enquanto isso, a gente já sabe que essas corporações, esses grandes conglomerados já têm essas tecnologias e não querem que nenhuma dessas tecnologias frequenciais apareçam. Porque eles querem montar robô ou manter o paradigma antigo para as pessoas não entenderem. Então, o motivo é só econômico. Por que eles não liberam? É só econômico, porque existem meia dúzia no planeta que ganha muito, trilhões,
com a bolsa de valores, com uma série de petróleo coisas, andando claro. E com robôs, com a medicina robotizada. E ela totalmente ligada aos medicamentos. Só isso. É simples. As pessoas que vão ouvir isso aí, elas têm que pensar. É só um estímulo para pensarem. Perfeito. No próximo programa, então, nós vamos falar sobre medicina frequencial aí, que é interessante. Os aparelhos, vamos falar sobre 3 ou 4 aparelhos frequenciais. Pronto. Aí que a gente vai... Porque para a gente enfrentar, vamos supor que tudo se realize o que o Dr. André falou, para a gente enfrentar isso aí, nós temos que ter saúde, pelo menos, né? Sem saúde, então, aí a subjugação é maior, né? Exatamente. Então é isso aí. Então valeu, doutor André, mais uma vez. Eu te agradeço a oportunidade, essa lacuna, para a gente poder esclarecer as pessoas. Fazia tempo falar contigo. Fazia tempo que a gente não falava, né? Então está abrindo. Então tá aí, abrindo as caixas. Deixa o seu recado final. Pronto, tá aí, ó. A palavra é sua. Eu espero que nosso trabalho assim de formiguinha, que é só um trabalho de formiguinha, não tenha pretensão nenhuma, é uma conversa aqui informal, toque as pessoas, toque vocês no sentido consciencial, para que a gente possa manter a nossa saúde a nível frequencial, a nível das terapias alternativas, a nível da medicina que está avançando agora, e fugindo não seria a palavra, mas consciente desse outro lado que quer nos escravizar de toda forma e quer nos colocar no paradigma antigo, né, que é da doença, do sofrimento, do medo e da morte. E a gente não quer mais isso, a gente está pronto para uma nova era de paz e equilíbrio consciencial. É isso aí. É isso. Enquanto a gente estiver dormindo, nós não podemos estar despertos para a questão que está aí, né? Dormindo no bom sentido. Então, enquanto a gente está dormindo, nós vamos ser conduzidos. Quando a gente estiver desperto, nós conduzimos. Entendeu? É isso aí. Então, para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Até a próxima. Tchau.